Bom, eu preparei uma aula aqui que basicamente a ideia era ir revisando os conceitos que são cobrados na prova enquanto vou resolvendo as questões. E aí, como só tem você de aluna, eu acho que você pode ir me interrompendo a qualquer momento, você diz o que faz sentido, o que não faz sentido para você, pode ser? Matemática é uma matéria que é meio ruim de dar pelo computador, porque o ideal é a gente falar riscando, mas eu fiz o possível para deixar um pouquinho mais palatável. Aí a minha única recomendação seria que você pegasse um papel e caneta mesmo para ir acompanhando e aí a gente tentando pensando junto, pode ser? Sim, já tá aqui em mãos, caderno e caneta. Belezinha, então deixa eu abrir aqui os meus slides. Ah, tá aparecendo aí para vocês, gente? O tradicional pergunta de reunião online, né? Estão vendo a minha tela? Sim, sim, tá aparecendo. Tá em tela inteira? Em tela inteira. Certinho, então vamos lá começar. Eu tinha feito um motivacional antes de começar, porque eu acho que é importante. Enfim, você falou que você não é boa de matemática, é muito comum as pessoas falarem que não são boas de matemática, que não nasceram para matemática, etc. Não que matemática seja fácil, matemática não é fácil no sentido de ser muito fácil, mas também não é nada de outro mundo, sabe? E, sei lá, quando eu dou aula presencial, eu sempre gosto de fazer perguntas com dinheiro, que eu acho impressionante, como ninguém sabe fazer conta, mas é só colocar dinheiro na conta que todo mundo sabe fazer. E tem várias contas difíceis que a gente faz sem parar para pensar que é matemática, né? Tipo, compra no mercado, dinheiro do ônibus, e mesmo coisa de cozinhar, etc. E isso tudo é habilidade matemática. Então, eu acho, enfim, tentar desmistificar isso de não saber matemática. Não que você seja obrigada a amar a matemática nem nada, mas eu acho importante a gente tentar pensar um pouquinho sobre isso. E também desconstruir um pouquinho o que a gente acredita que seja matemática, que a matemática parece que é aquilo que está no livro e que é muito não aplicado e que foi inventado por um ser superior, e quando na verdade a matemática ela tem uma história também, o jeito como a gente aprende a matemática tem uma história. Então, por exemplo, lembrar que não foram os europeus que inventaram a matemática, né? Então, sei lá, tem aqueles documentários do Discovery Channel que, oh meu Deus, foram os alienígenas que fizeram pirâmides, e não, foram os egípcios que sabiam, né? Mas parece que se não é uma pessoa branca, não, as pessoas acham que não tem capacidade de fazer, né? É o que a cultura eurocêntrica acha. Aqui na América Latina também tinham vários povos que tinham vários conhecimentos de matemática, tanto para a parte de construção, quanto para a parte de localização, de estrela, etc. Então, eu acho muito legal a gente saber o histórico mesmo da matemática, né? Saber que ela foi feita por várias pessoas e que, enfim, que ela não pertence a um grupo seleto de pessoas escolhidas para saber da matemática, ou para, sei lá, algum estereótipo que se tenha de quem entende matemática. Outro estereótipo comum é que homens são melhores em matemática e mulheres são melhores em humanidades, e a verdade é que não tem nenhum estudo sério que comprove isso, que homens sejam melhores em matemática do que mulheres. Apesar do que leva a gente a questionar por que isso se torna um problema de pesquisa, né, com tanta coisa para se estudar no mundo, qual é o interesse das pessoas em quererem provar que os homens são melhores em matemática que as mulheres. Então fica essa questão de como a ciência é feita para pensar sobre esse estereótipo e que não foi provado. Só que, por outro lado, tem vários estudos que é uma coisa que chama de ameaça do estereótipo, que quando as pessoas são confrontadas com o estereótipo, isso é válido tanto para pessoas negras, quando confrontadas com estereótipos de serem menos inteligentes, que a gente sabe que é um estereótipo que infelizmente existe, quanto essa questão de mulheres confrontadas com o estereótipo de a mulher não sabe matemática, isso acaba gerando um nervosismo que faz com que as pessoas não vão tão bem na prova quanto elas iriam se não fossem confrontadas com esses estereótipos. Tem estudo mostrando isso. Enfim, a gente não consegue fazer o estereótipo surgir do dia para a noite, mas é importante a gente estar consciente que isso é só um estereótipo. Isso não existe nada que torne uma pessoa inferior e que, infelizmente, autoconfiança faz parte de você conseguir fazer uma prova, se acreditar que vai conseguir. Não é fácil assim, vou acordar e ficar autoconfiante, quando existe todo um projeto de minar com a nossa confiança. Mas tentar lembrar que ficar tranquilo ajuda, costuma dar uma ajudazinha. E lembrar que não tem nada na sua cabeça que te impeça de aprender, você é plenamente capaz. E, por fim, lembrar que a matemática é uma linguagem, que ela vai ajudar a gente a entender o mundo. Então, você conseguir entender um gráfico, por exemplo. Eu lembro na época das eleições de 2018,
os gráficos, ou mesmo agora, com a questão do Covid, se você conseguir entender o gráfico, ou você conseguir entender como é que funciona, sei lá, dinheiro grande, né, tipo juros, ou como encaixa as coisas numa casa, tudo isso realmente é uma linguagem para a gente explicar o mundo. E tem um projeto de negar à classe trabalhadora o acesso à matemática, que é uma linguagem que é justamente um projeto de não permitir que as pessoas da classe trabalhadora consigam interpretar adequadamente o mundo. E eu realmente, no Integrar, milito que entender matemática, todo mundo tem capacidade e eu considero que seja um direito. Talvez ninguém seja obrigado a resolver integrais que nem eu resolvi na faculdade, etc. Mas todo mundo tem a capacidade de resolver uma regra de 3. A gente vai trabalhar nisso hoje. Sobre a prova do Enseja, ela é uma prova difícil. Eu e o Felipe principalmente comentou o quanto até a prova do ensino fundamental é difícil. Então, não é uma prova fácil. Não é o melhor método de avaliação. Provas, sei lá, se você ficar trancado numa sala durante 5 horas respondendo perguntas que já tem resposta, não é algo muito engrandecedor, e tem toda a questão de gente que fica mais nervoso, que fica menos nervoso, ou sei lá, dá algo errado no dia, você é prejudicado. Fora que mina muito o processo de criatividade, de ter que resolver um problema, já tem resposta no momento específico, etc. Só que, infelizmente, o objetivo aqui é passar na prova de ensejo, porque, infelizmente, ainda é o critério, né? Então, apesar de termos várias críticas sobre a prova, vamos ter que trabalhar em cima dela. Queria, não queria, preferia 1000 vezes estar fazendo outra coisa. Porém, tem que vencer a prova, né? Então vamos lá trabalhar com ela. Como eu falei, né? Sempre trabalhar com papel e lápis e borracha para estudar, porque matemática a gente erra, e errar faz parte do processo, então tem que apagar. Dá para ficar só riscando com caneta? Dá, mas fica muito bagunçado. Eu sempre recomendo usar o lápis, que a organização ajuda muito a visualizar. Tem gente que consegue fazer muita conta de cabeça, não é o meu caso. Eu sou doutorando em engenharia mecânica e a minha capacidade de abstração é super reduzida. Eu só consigo trabalhar com papel e lápis ou com computador, né? Mas enfim, eu só consigo trabalhar se eu conseguir tirar da minha cabeça e colocar num ambiente que eu esteja vendo. Então, recomendo muito e fazer isso de uma maneira organizada. Você falou, né, que você tentou fazer os exercícios. Chegou para você os exercícios resolvidos? Não te escutei. Oi, chegou para mim. Ah, tá. Você chegou a abrir a resolução para ver como é que faz ou nem chegou a abrir? Eu abri, mas eu não entendi muito, e aí, como eu tava muito sem tempo, hoje eu só tô conseguindo assistir a aula, porque eu consegui uma folga no trabalho, porque eu já tinha falado aqui que eu só folgo no trabalho dia de segunda-feira, e aí eu não tenho muito tempo para ver as coisas. Não, tranquilo, tudo bem, mas só para falar que o que eu vou apresentar aqui é basicamente, são as resoluções que estão lá, mas é para a gente tentar entender junto. Mas vamos lá, então. E lembrar também de quando for tentar fazer a conta no papel também, não na calculadora, porque na prova não pode usar calculadora. E, enfim, essa aula aqui vai ser só uma aula, é difícil pegar toda a matemática em uma única aula. Eu preparei uma aula resolvendo a prova, mas não sei nem se vai dar tempo de resolver toda a prova. Coloquei mais foco no que é mais importante, porque tem assuntos que caem muito e tem assuntos que são só pincelados. Mas caso não dê tempo de eu terminar de falar toda essa aula, a gente grava o vídeo depois de eu terminando o que ficar faltando e mando depois para você assistir segunda-feira, por exemplo, que é o dia que você tem folga. E depois também, se você quiser tirar dúvida comigo, pode mandar mensagem naquele grupo de WhatsApp ou pode mandar mensagem no meu e-mail. Eu não garanto responder no dia, mas eu vou fazer o possível para responder até o final da semana, pelo menos. Ok? Vamos lá, então. Obrigada. De nada. Os principais temas abordados na prova, eu fiz uma lista aqui, na verdade, que foram abordados naquela prova, e eu grifei os 2 que são mais importantes. Na verdade, o mais importante é a regra de 3. É o que é usado mais vezes e realmente é o mais importante. Tem um pouquinho de geometria também, mas na verdade a geometria é mais para você entender o problema do que para você aplicar. Que os problemas de geometria, na verdade, são resolvidos também por regra de 3. Aí tem a questão de juros simples e compostos, tem estatística, tem sistemas lineares e tem, por fim, um pouquinho de trigonometria. E aí eu preparei essa aula justamente fazendo uma revisão desses conceitos, né, começando por regra de 3, terminando em trigonometria, se der tempo, se não der a gente para antes, eu mando essa parte final depois, e resolvendo a prova em si. Então, começando
pela regra de 3. Pela regra de 3, a gente precisa saber primeiro alguns conceitos. Primeiro, o que é uma grandeza? Grandeza vai ser tudo aquilo que a gente consegue medir. Então, por exemplo, na física, a gente vai ter algumas coisas que são grandezas, que a gente chama de grandezas fundamentais. Então, tipo, metro vai medir tamanho, quilo vai medir peso e etc. E na matemática, a gente vai quantificar quase tudo. Dinheiro, trufa, habitante de uma cidade, planeta no sistema solar. Então, uma grandeza, você consegue quantificar uma grandeza. Sei lá, aqui nessa reunião tem 5 pessoas, grandeza. Uma razão vai ser a divisão entre dois números. Então, por exemplo, a razão entre 30 e 10 é 30 dividido por 10, né, o sinalzinho da fração aqui, 30 sobre 10, que vai ser justamente igual a 3. As grandezas diretamente proporcionais é basicamente quando a razão entre duas grandezas são iguais, diz que elas são diretamente proporcionais. Nesse caso, uma aumenta enquanto o outro aumenta. Aqui eu coloquei o exemplo do tempo e espaço, mas eu acho que o jeito mais fácil de pensar isso é com dinheiro mesmo. Então, sei lá, se eu sei que um salgado custa R$2, eu vou saber que 2 salgados custam R$4 e que 3 salgados custam R$6 e por aí vai. Então, vai aumentando o número de salgados, vai aumentando o preço de uma maneira proporcional. Essa é a noção de grandeza diretamente proporcional. E a regra de 3, ela vai ser justamente uma maneira de relacionar as duas ou mais grandezas para descobrir incógnitas. A incógnita é o que a gente quer saber. E aí, no caso de ter apenas duas grandezas, é uma regra de 3 simples. Então, por exemplo, naquele caso que eu falei do salgado, a gente faz de cabeça, né? Se eu sei que um salgado custa R$2, quanto custam 2 salgados? Eu sei que vai custar 4. A regra de 3, basicamente, vai ser a gente montar isso para conseguir resolver essa conta quando os números não forem tão amistosos quanto 1 e 2. E um exemplo de regra de 3 vai ser... Oi? Eu não sei se está passando os slides aqui, ali no slide antes de começar. Eita, putz, eu tô aqui, já tô lá longe. Melhorou? Apareceu agora? Agora foi. Nossa, foi um monte de... Foi um tempo. Então, bom, tava aqui o slide de grandeza que eu estava falando antes. Eu vou mandar esses slides todos depois no formato de PDF lá no grupo, mas, enfim, era só aqui a lista do... Tá tudo que eu falei, isso aqui de um jeito mais bonitinho, né, para ficar organizado, sobre a prova aqui que tá caindo, né, aqui os conceitos, grandezas, razão, grandeza diretamente proporcional e regra de 3. E aqui o exemplo que é a questão 33. Está aparecendo a questão 33? Sim, agora tá. Sim, tá aparecendo. A questão 33 é uma questão sobre regra de 3. E ela, o que ela vai falar para a gente? Ela vai falar que o tonel é um recipiente utilizado para armazenar líquidos. Uma vinícola, ela utiliza tonéis com a capacidade de 1.000 litros cada um para armazenar sua produção de 50 metros cúbicos de vinho. E aí, o que ela quer saber? Ela quer saber quantos tonéis serão necessários para armazenar toda a produção dessa vinícola. Então, que nem aquele exemplo que eu dei, que um salgado custava R$2, aqui a gente tem que um tonel armazena 1.000 litros. E quer saber quantos tonéis vai armazenar os 50 metros cúbicos. Qual é a pegadinha? A pegadinha é que está em unidade diferente. Litro e metro cúbico são unidades diferentes. Então, a gente tem que colocar tudo na mesma unidade. Infelizmente, a gente vai ter que saber de cabeça que 1.000 litros equivalem a 1 metro cúbico. Então, fazendo isso, dá para fazer essa questão. Então, é isso, né? A gente sabe que 1 metro cúbico vai ter 1.000 litros, então a capacidade de cada tonel é 1 metro cúbico, porque cada tonel, a gente tinha visto aqui, que tem 1.000 litros. E aí a gente vai ter que fazer uma regra de 3 para saber o número de tonéis. E como é que a gente faz a regra de 3? Eu gosto de sempre começar escrevendo quais são as grandezas que a gente está relacionando. Então, o que você está relacionando? Estou relacionando tonel com metro cúbico. Então, escrevo aqui tonel, escrevo aqui metro cúbico. O que eu sei? Eu sei que um tonel tem 1 metro cúbico. E que X tonéis, né? X porque eu não sei quantos são, vai ter 50 metros cúbicos. Então, coloca aqui embaixo e assim para a gente conseguir visualizar. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma coisa que a gente chama de multiplicar cruzado. Então, vai fazer o xzinho aqui, né? E vai fazer x vezes 1 é igual a 1 vezes 50.
Nesse caso, x vezes 1 é o próprio x e 1 vezes 50 é o próprio 50. Então, a gente vai ter que o x é igual a 50 tonéis. Deu para entender? Sim. Regra de 3 basicamente vai ser isso. Outra questão que também usa a regra de 3 é a questão 41, que é uma lógica parecida, só que é uma questão mais longa, porque são várias coisas para a gente comparar. O que ela vai dizer? Ela vai dizer que um produto é vendido somente em 4 lojas, que o comercializam em embalagens com diferentes preços, contendo quantidades distintas. Tá aparecendo a questão 41 aí para vocês? Não. Não, tá na 33 ainda. Ai, gente. Putz. Peraí. Agora foi. Nossa, eu fui tudo falando bonitinho aqui, toda a minha lógica, vocês não viram nada disso. Não. Ai, que desgosto. Tá bom, eu não vou então mais colocar no modo apresentação, porque fica ruim, vai ficar só aqui mesmo, tá? Tá dando para visualizar? Sim, tá aparecendo Boa noite, 41. Ellen. Seja bem-vinda. Boa noite. Estamos aqui na aula de matemática com a professora Marina. Questão 41 agora. Questão 41. Eu não estou resolvendo aqui a prova em ordem, porque eu achei que fazia mais sentido agrupar por tópicos, para a gente vendo tópico a tópico, em vez de ficar vendo tudo alternado, tudo bem? Vamos para 41, então. A 41 diz que um produto ele é vendido somente em 4 lojas, que o comercializa em embalagens com diferentes preços, contendo quantidades distintas. A loja 1, ela tem que o preço da embalagem com 12 unidades é R$30. Na loja 2, o preço da embalagem com 15 unidades é R$34,50. Na loja 3, o preço da embalagem com 20 unidades é R$44. E na loja 4, o preço da embalagem com 30 unidades é R$70,50. E aí, uma dona de casa, ela pretende comprar a maior quantidade possível de unidades desse produto, pagando o menor preço por unidade. E aí, a pergunta é, ela deve comprar esse produto em qual uma das lojas? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma regra de 3 para cada uma das 4 lojas, para a gente conseguir ver qual é o preço de uma unidade, e sabendo o preço de uma unidade, a gente consegue ver qual é o mais caro e qual é o mais barato. Mudei de slide, vocês viram? Sim. Sim. Então, vamos lá. Loja 1. Colocando, como eu falei, né, começa colocando o título do que a gente está fazendo. Unidades e preço. Na loja 1, a gente sabe que 12 unidades custa R$30. Então, uma unidade vai custar X, né? Que eu não sei quanto vale esse X, é justamente o que eu quero saber, o preço de uma unidade. Multiplico cruzado, né? Então, 12 vezes X, que é 12X, é igual a 30 vezes 1, que é 30. Então, aqui o 12 está multiplicando, né? Ele vai passar dividindo. O X vai ser igual a 30 dividido por 12. Quanto é 30 dividido por 12? Não sei de cabeça, vou simplificar. Como é que eu posso fazer isso? Aí é meio questão de gosto, mas eu gosto de trabalhar com fração até onde eu posso, porque eu acho mais fácil. Então, 30 dividido por 12, eu consigo ver que os dois são múltiplos de 3, né? Então, se eu dividir por 10 em cima e embaixo, 30 dividido por 3 vai dar 10, 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, 10 dividido por 4 vai dar 2,5. Então, fiz o meu rascunhinho, né? Volto lá para a minha questão, eu vejo que o meu X da loja 1 é 2,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que na loja 1, cada um dos produtos vai estar custando R$2,50. Vamos então para a nossa loja 2. Na loja 2, né, unidades e preço, a gente tem que 15 unidades vai estar custando R$34, que é o que está escrito lá no comando. Uma unidade, que é o que eu quero descobrir, está custando X reais. Vou lá e multiplico o cruzado, né? Eu tenho, então, que 15 vezes X é que 15X é igual a 30 vezes 1. Desculpa, 34 vezes 1, que é igual a 34. Então, eu vou ter aqui que o meu X é igual a 34 dividido por 15. Por que raios é 34 dividido por 15? Não vai ter jeito, vou ter que ir lá no meu rascunho fazer divisão por número, vou ter que fazer a divisão por 2 números. Como é que eu faço 34 dividido por 15? 34 dividido por 15, eu sei que não é exato, mas eu sei que 30 dividido por 15 é 2. Então, eu venho aqui e coloco 2. 30 dividido por 15 vai dar 2. 2 vezes 15, 30, coloco 30 aqui. E faço 4 menos 0, 4. 3 menos 3, 0.
E aí vai sobrar 4, mas eu quero lidar com centavos ainda. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco um 0 e ponho uma vírgula aqui depois do 2. Aí fica 40 dividido por 15. 40 dividido por 15 vai dar 2 de novo, né? Porque 2 vezes 15 vai dar 30. E aí eu colocaria aqui embaixo 30, acaba que eu comi isso aqui na minha conta, e faria 40 menos 30 vai dar 10. Coloco aqui um 0, que aí vai para outra casa decimal. E aí fica 100 dividido por 15. E aí isso não vai dar uma conta exata, mas a gente já consegue fazer uma estimativa e parar na casa dos centavos, né? Porque centavo a gente sabe que só tem 2 casas decimais. Então a gente consegue ver que vai ser aproximadamente 2,27. Na loja 2, o preço de cada unidade. Podemos parar com isso, com essa casa decimal. Aqui tem esse tiozinho em cima do igual, que é justamente para dizer que não é um valor exato, que é um número que não terminou ainda. Na nossa loja 3, 20 unidades vão estar custando R$ 44. X unidades vão estar custando R$1. 20 vezes X, 20x. 44 vezes 1, 44. X é igual a 44 dividido por 20, né? Que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo, que vai ser justamente 44 dividido por 2, 2,2. 44,2 dá 22, né? Como tem esse zero aqui, fica vírgula. 2,2. Tá dando para acompanhar, gente? Sim, tá dando para acompanhar. Vamos então para a loja 4. Loja 4, 30 unidades custa 750, 1 unidade custa X. 30 vezes X é igual a 750, multiplicando cruzado. O X vai ser igual a 70,50 dividido por 30, que fazendo essa continha lá no cantinho, fica igual a 2,35. E aí a gente vai comparar então, né, o preço. Na loja 4 custa 2,35, na loja 3 custa 2,20, na loja 2 custa... Opa, cadê o preço da loja 2? Custa 2,27 e na nossa loja 1 custa 2,50. Então, comparando o preço das 4 lojas que a gente viu, a gente vê que a mais barata vai ser justamente a nossa loja 3. Vai ter a nossa loja 3 aqui, que é aqui do 2,27. E aí a resposta é a letra C. Ok? Regra de 3, resumidamente, é isso. O mais difícil é identificar as grandezas e não confundir. Na hora de montar aqui, não trocar o X de lugar com 1. Saber colocar unidade embaixo de unidade, preço embaixo de preço, e fazer as continhas que são chatas mesmo. Muita conta com vírgula, muita conta de fração e tal. Podemos seguir? Podemos. Vamos, então, para a geometria plana. Opa. Primeiro conceito de geometria é que o que é a área, né? A área vai ser a medida de uma superfície e que ela é medida em unidades quadradas. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse quadradinho. Qual é a área desse quadradinho? Se eu considerar que cada um desses quadradinhos menores é uma unidade de área, eu posso só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui eu sei que esse quadrado tem 16 unidades de área. E esse triângulo aqui? Eu olho para ele e eu percebo que ele tem metade da área desse quadrado. Então, eu consigo ver que ele tem 8 unidades de área. E aí, a partir disso, de ficar relacionando o quadrado, por exemplo, aqui, eu consigo perceber que é metade. Com isso, eu já consegui ver a fórmula do triângulo, né? Que a fórmula do quadrado vai ser basicamente contar todos os lados. Em vez de contar um por um, você podia só contar aqui e contar aqui. Então, ia ficar 4 vezes 4, 16. E o triângulo, como você viu que é metade, podia só fazer 4 vezes 4 dividido por 2, que é dar 8. No fundo, todas as fórmulas que a gente tem de área, elas vêm justamente disso, de brincar de ficar cortando figurinha. Mas como não dá para a gente ficar brincando de cortar figurinha sempre, a gente tem que saber algumas fórmulas. E aqui eu coloquei algumas fórmulas, mais comuns, né, da geometria plana. Então, a área do triângulo vai ser sempre a base vezes a altura dividido por 2. A área de um retângulo, base vezes altura. A área de um quadrado, base vezes altura também, né? Mas num quadrado, a base é ao lado e a altura é um lado. Então, na verdade, essas duas fórmulas são a mesma. O que mudou foi o nome do lado, né? Um trapézio, que é o que tem essa parte... mais do que decorar essas fórmulas, o que eu percebi olhando a prova é que vocês têm que saber reconhecer as figuras. Não, tem que saber olhar para isso aqui, saber que é um triângulo,
mas saber olhar para isso aqui e saber que é um trapézio. O que é um trapézio? O trapézio, ele tem... esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, não é torto. Então, os dois na mesma direção, e um é maior do que o outro. Isso é um trapézio. Isso aqui é um losango, né, que vai ser na formada de diamante. E por aí vai. Na verdade, esses aqui são os mais relevantes. E aqui tem algumas fórmulas que, no fundo, nem vai precisar usar na prova, mas eu achei que era relevante colocar no material. O perímetro é mais fácil que a área, até porque é só somar os lados. Então, ele pode te dar uma forma super esquisita e pedir o perímetro, e é só ver que esse lado, quanto vale cada um dos lados, e somar mesmo. Então, no quadrado, quanto é que vai ser? Nesse caso aqui vai ser igual à área, mas é porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, em vez de estar contando os quadradinhos por dentro, eu estou contando o tamanho das laterais. E a área, como você vai estar multiplicando duas dimensões, ela sempre vai ser medida em unidades quadradas, né? Então, em metro quadrado, centímetro quadrado, etc. Enquanto o perímetro é só em metro, ou só centímetro, não tem quadrado, porque não está multiplicando, é só somar. Do círculo, a gente tem que saber, não dá para medir, né? Quer dizer, originalmente se descobriu medindo, os gregos, etc., mas hoje a gente sabe que o perímetro do círculo vai ser 2πr, onde r é o raio é a distância do centro até a borda, e π é um número mágico, que é a 3,14, lá vai um bando de número, que a definição do π é que o π vai ser o próprio diâmetro do raio dividido por ele. Vai ser o π é o perímetro do raio dividido pelo diâmetro. Essa é a definição de π. Há muito tempo atrás se descobriu que para qualquer círculo do mundo essa relação era válida, e com isso foi descoberto esse número. E da geometria plana, a gente consegue chegar na geometria espacial. Na geometria espacial, a gente vai estar estudando o volume. E o que é o volume? O volume, ele é o espaço ocupado, que ele vai ser medido em unidades cúbicas. Então, do mesmo jeito que a gente veio aqui para o nosso quadradinho e contou no plano, no cubo é que eu não tenho aqui, mas pensa num daqueles cubos mágicos. Aqui é medido em unidade, a área é medida em unidade quadrada, o geometria espacial vai ser medida o volume, que é em unidade cúbica. Então, esse copo que eu estou aqui na mão, não sei se vocês estão vendo, mas ele tem uma medida, e um cubo mágico tem uma medida, e por aí vai. E aqui eu também trouxe várias relações de volume, que nessa prova, pelo menos, não precisou saber, mas eu achei que era interessante de ter no material, caso vocês venham a pegar outras provas que apareçam e tal. Mas eu acho que não é tão urgente ter isso decorado de cabeça. Só o cubo que eu acho que é bom saber, que vai ser igual justamente a área da base vezes a altura. E aí, com geometria e com regra de 3, a gente consegue resolver mais questões da nossa prova. A gente consegue, por exemplo, responder a nossa questão 32. O que diz a questão 32? Ela vai dizer que, dentre os diferentes tipos de laje utilizados na construção... Ei, Marina, só um pouquinho, que a Ellen que está dizendo que não consegue ver a imagem. Aí eu precisava de mais informação. Se ela não vê nada da imagem, o que acontece aí, Ellen? Se quiser abrir o microfone, pode falar também no microfone, não tem problema. Acho que ele entrou de novo em outro lugar. Desculpa, sair sem querer. Boa noite. Eu não tô conseguindo ver a imagem, não. Só tô vendo as letras do nome, sabe? Ah, talvez então você tenha que clicar na apresentação aí. Tem várias pessoinhas aí, vários bloquinhos nas letras das pessoas. Deve ter alguma dessas que é a apresentação. Ah, acabei de ver. Obrigada. De nada. Agora pode seguir. Valeu. Gente, quando eu tô falando, acaba que eu tô só vendo a minha própria tela. Então, se vocês quiserem me interromper, pode falar, ou
ou escrever e o Felipe me interrompe, é só que eu realmente não estou vendo o que está aparecendo no chat, tá? Então, por favor, me interrompam à vontade, só para me interrompam do jeito que eu veja que vocês estão me interrompendo, por favor. Vamos então para a questão 32. Algum dia eu vou ter 2 telas e nada disso vai acontecer, mas enfim. Questão 32. Dentre os diferentes tipos de laje utilizadas na construção civil, as maciças são as mais comuns. As lajes maciças de concreto possuem espessuras que normalmente variam de 7 centímetros a 15 centímetros. Considere que uma construtora gaste 11 kg de cimento para fabricar 1 metro quadrado de uma laje maciça de 7 centímetros de espessura. Considerando que a quantidade de cimento utilizada por centímetro cúbico é a mesma, essa construtora atenderá a uma encomenda para a fabricação de laje com a espessura máxima recomendada. Qual será o aumento aproximado em quilogramas no gasto de cimento por metro quadrado para atender essa encomenda? Então, essa questão ela tem um texto meio longo, é meio difícil de entender. O que eu recomendo é ir lendo e grifando os dados para ficar mais fácil de visualizar e depois fazer o desenho, porque ela está falando de coisas que dá para a gente desenhar, né? Diferente da figurinha lá que não dava para desenhar, da anterior, por exemplo, que era um objeto que a gente não sabia o que era. Aqui a gente sabe que vai estar falando de laje e que ela vai ter um formato cúbico. Então aqui eu fiz o meu desenhinho, né? Eu fiz o desenho das lajes do problema, meio feio, não tem problema. Se você gostar de desenhar e quiser usar uma régua, sinta-se à vontade, mas se você não manja de desenho, também dá para fazer, não tem problema. Mas é só para conseguir realmente visualizar o que está acontecendo. Então, antes, a gente tinha uma laje aqui, que está falando que 1 metro quadrado, né? O que quer dizer esse 1 metro quadrado? Quer dizer que a base da nossa laje vai ter 1 metro. E que a construtora ela gastava 11 quilos para fazer uma laje de 7 centímetros de espessura. Então, aqui, a gente tinha que 11 quilos, né? Para 7 centímetros de espessura. Quer dizer, que essa alturazinha aqui era de 7 centímetros. E o que vai estar mudando depois? Ela quer saber qual vai ser a quantidade de cimento utilizado por centímetro cúbico da mesma. Essa construtora atenderá a uma encomenda para a fabricação de laje com a espessura máxima recomendada. E qual é a espessura máxima recomendada? É bem aqui, são os 15 centímetros. Porque a gente viu aqui que as lajes maciças de concreto possuem espessuras que normalmente variam de 7 a 15 centímetros. Então, a gente pega aqui o 15 centímetros e coloca no nosso desenho. Então, antes tinha 7, agora vai ter 15. E a gente percebe que só mudou uma dimensão. Então, no fundo, todo esse texto difícil foi só para a gente conseguir visualizar o problema e ver que é uma regra de 3. Com 7 centímetros, a gente usava 11 quilos. Com 15 centímetros, quanto é que a gente vai estar usando? Vamos montar lá a regra de 3 para a gente visualizar. Regra aqui para escrever isso, né? Então, a altura e o peso. Para 7 centímetros, a gente usou 11 quilos de laje. Para 15 centímetros, eu quero saber qual vai ser a massa que a gente vai usar. Então, vamos lá. 7 vezes x, né, multiplicando cruzado, vai ser igual a 15 vezes 11. O 15 aqui, o 7 aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, o x vai ser igual a 15 vezes 11 dividido por 7. E aí lá vai a gente ter que fazer uma conta chata e longa, mas tem que ser feita no papel. Então, vamos lá. 15 vezes 11, eu devia ter feito com letra mais bonita, tá, gente? Esse aqui realmente foi o meu rascunho que eu escaneei. Mas vamos lá. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando, baixa o 5, né? 1 mais 5, 6. 1 mais 1, desculpa, 0 mais 1, 1. Então, 11 vezes 15 é 165. 165 dividido por 7, vamos lá. 16 dividido por 7 vai dar 2, porque 2 vezes 7 dá 14. 16 menos 14 vai estar sobrando 2, baixa o 5. 25 dividido por 7, eu sei que vai dar 3, porque 3 vezes 7 é 21. E aí 25 menos 21 vai dar 4. E aí, como eu vou ver minhas respostas que ela está usando uma casa decimal, eu vou ter que colocar um 0 aqui e puxar uma vírgula. E aí eu vou fazer 40 dividido por 7, que eu sei que é 5, porque 5 vezes 7 é 35, e vai estar sobrando um 5. Mas eu paro por aqui, que é onde estão as minhas respostas. Então, eu consigo voltar lá para as minhas respostas,
que eu vejo que a minha letra D vai estar dizendo que o X vai ser igual a 23,5 kg, que é a minha resposta. Então, nessa questão, o que tinha de mais difícil? Primeiro, conseguir visualizar o problema, que o texto era meio complicado, e depois fazer essas contas de multiplicação e divisão que são meio chatas. Então, basicamente, interpretação e essas continhas. Mas é uma questão de regra de 3 também, no fim das contas. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não, até então tá tudo bem. Assistindo você explicando, dá para entender. Eu acho que o meu problema maior é mais memorizar e aprender com continuidade. Mas eu acho que indo assistindo as coisas e treinando eu consigo aprender facilmente. Ai, que bom, fico contente. Uhum. Vamos continuar, então. A outra questão ela é bem parecida com essa, na verdade, que é a questão 40. O que ela diz para a gente? Ela diz que um edifício com 60 apartamentos tem uma caixa d'água com formato de paralelepípedo reto. Um paralelepípedo reto é tipo um cubo, só que ele não tem os 3 lados iguais. Mas é isso que quer dizer um paralelepípedo reto. Com base de 10 metros de altura, de 10 metros quadrados e altura de 1 metro. O consumo médio de água por apartamento é de 300 litros por dia. A partir do próximo mês, a região onde se encontra o edifício terá o abastecimento de água suspenso por 24 horas, uma vez por semana. Para assegurar o suprimento de água aos apartamentos durante o racionamento, os moradores decidiram substituir a caixa por outra com o mesmo formato, mesma área de base, mas com altura diferente da existente, com a capacidade de suprir os mesmos 300 litros diários para cada apartamento. Decidiram ainda que a nova caixa deverá ter a menor altura possível para diminuir os custos e considerar que no início do racionamento a caixa estará cheia. A altura que a nova caixa deverá ter em metro é... Bom, vamos pensar. Primeiro a gente tem aqui a nossa caixa d'água atual, né? São dadas as dimensões para a gente, então a gente sabe que a área da base dela é de 10 metros quadrados e a altura dela é de 1 metro. E o que a gente tem que fazer para garantir que não vai faltar água? Bom, se vai estar faltando água por um dia, a gente vai ter que garantir que... Opa! Tudo bem? Bom, acho que foi só um probleminha na ligação. Vamos Tem continuar. uma pessoa que entrou agora, só que ela não diz o nome. Se pudesse apresentar, só falar o nome ou escrever aqui no chat, já nos ajuda, porque está sem o nome. Félix, agradeço. É o Félix. Oi, Félix, seja bem-vindo. Vamos continuar aqui resolvendo as questões. Se tiver qualquer dúvida, pode interromper. Estamos fazendo agora a questão 40. E a gente está justamente pensando o que tem que ser feito para que a caixa d'água supra a necessidade do dia sem água. Então, ela deve comportar justamente o volume de água necessário para um dia. Mas antes disso, o que eu tinha feito na resolução aqui é a questão de um pouquinho da pegadinha, né? Porque a gente vai estar falando aqui, nós temos aqui o consumo em litros e a gente sabe que o tamanho da caixa d'água é medido em metros quadrados. Então, só para a gente conseguir calcular tudo na mesma unidade, vamos converter aqui o consumo diário do apartamento de litros para metros cúbicos, só para a gente ficar trabalhando com uma unidade consistente. Então, vendo aqui, litro para metro cúbico. Eu sei que 1.000 litros são 1 metro cúbico, 300 litros, quanto é que vai ser? Multiplicando cruzado, eu vejo que 1.000 vezes x é igual a 300, então x vai ser igual a 300 dividido por 1.000, que é 0,3 metros cúbicos. Esse é o consumo diário de um apartamento. E aí, como eu já falei, né, para que não falte água, a caixa d'água ela deve comportar o volume necessário para um dia. Então, o que é o volume? O volume vai ser igual ao consumo diário. O volume, a gente aprendeu que vai ser a base vezes a altura. E o consumo diário vai ser justamente o consumo por um apartamento vezes o número de apartamentos. A base a gente sabe que é 10 metros quadrados, a altura a gente não sabe, vou chamá-la de H, e vai ser igual ao consumo por apartamento, que eu sei que é 0,3, para ficar tudo na mesma unidade, né? Vezes o número de apartamentos, que eu sei que é 60.
E aí, então, eu sei que 10H é igual a 0,3 vezes 60. Então, 10H é igual a 0,3 vezes 60, que vai ser 18. H vai ser igual a 18 dividido por 10. Então, meu H vai ser igual a 1,8 metros, que vai ser a nossa letra B. Muito parecida com a questão anterior, um texto longo, muito dado. Tem que prestar atenção na questão da unidade, para estar tudo sempre na mesma unidade, não ficar confundindo. E depois que visualizar, fazer a regra de 3 das continhas. Nessa, pelo menos, as continhas eram um pouco mais simples. O mais difícil era entender o problema mesmo. Belezinha? Vamos seguir. Com isso, a gente termina as nossas questões de regra de 3 e de geometria. Só de regra de 3 e de geometria, né? A gente ainda vai usar esses conceitos. São os 2 conceitos mais importantes da prova. Então, se você tem pouco tempo, ou se você tem mais dificuldade, ou se você tem pouco tempo e mais dificuldade, eu recomendo focar em regra de 3 e geometria, porque com isso já dá para fazer algumas questões. Mas a partir do momento que se ganha um pouco mais de confiança nessas questões de regra de 3 e geometria, aí vão aparecer as questões que vão usar os conceitos mais difíceis. Vou começar agora falando um pouquinho sobre a questão de juro simples e composto, que, na verdade, é algo bem importante para a gente saber, porque o tempo inteiro a gente está querendo comprar coisa e não tem dinheiro para comprar coisa, e aí aparece a Queires dizendo que você pode parcelar em 24 vezes, e quando você vê uma coisa que seria R$500 à vista, está saindo pelo triplo do preço. Por quê? Por causa dos juros. Porque, basicamente, é isso que a loja faz, é isso que o banco faz. Eles te emprestam um pouco de dinheiro e vão colocando uma taxa que vai fazendo você pagar sempre mais, né, para eles poderem lucrar. No juro simples. O que é simples e composto? O juro simples é que a taxa de juros ela vai ser aplicada sobre o valor inicial de forma linear em todos os períodos, ou seja, ela não considera que o valor sobre o qual incidem os juros vai mudar ao longo do tempo. Na vida real, que eu saiba, nada usa juro simples, mas a gente aprende e usa em questões de matemática juro simples para entender o conceito de juros. Então, sei lá, se eu empresto R$3 para o Felipe e eu vou cobrar uma taxa de 10% ao mês, por exemplo, 10% de R$3 vai ser igual a 30 centavos, e aí, então, cada mês que passa, no primeiro mês, em vez de me devolver 3, ele tem que me devolver 3,30, o outro 3,60, por aí vai. E aí tem essa formulazinha aqui, que é a fórmula do juro simples, que o valor futuro vai ser igual ao valor presente, que multiplica, entre parênteses, 1 mais a taxa de juros vezes o número de períodos. Então, no exemplo que eu falei, né, sei lá, o valor futuro, não sei quanto é, mas o valor presente, que é R$3, que multiplica 1 mais a taxa de juros, que vai ser igual a 0,1, vezes, sei lá, 2 meses. Então, só fazendo essa continha, chega naquilo mesmo que eu tinha falado. Resolvendo uma questão, fica mais simples de entender. Os juros compostos são juros que a gente usa na vida real mesmo, são juros que o banco cobra da gente, que aqueles cobram da gente, etc., que basicamente, em vez de ficar aumentando sempre com base naquele que a gente tinha antes, vai estar sempre aumentando em cima do mês seguinte, então vai virando uma bola de neve. Porque, sei lá, você estava devendo, sei lá, R$50 com taxa de 10%, no mês seguinte você vai estar devendo 55. No mês seguinte, em vez de aumentar em R$5, vai estar aumentando em 5,50, porque vai ser considerado o valor que você tem. Então, o juros composto, ele sempre vai aumentar mais rápido do que o juros simples, o valor final. Nunca, isso é o mais importante sobre ele. E a fórmula dele vai ser justamente essa aqui, que o valor futuro vai ser igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos. Então, aqui a gente vai ter uma exponenciação. Vamos sair das operações básicas e vamos chegar numa exponenciação. E a nossa questão de juros, que é uma questão bem difícil, na verdade, uma questão bem longa, é a questão 56. A questão 56, ela diz que as amigas Ana, Beatriz e Clara vão viajar de férias para o mesmo local, mas utilizam agências de viagem diferentes. A Ana, ela pagou em sua viagem 5 parcelas iguais de R$387,20. O preço à vista da viagem de Beatriz era de R$1.600, mas ela conseguiu negociar o pagamento. Ele será efetuado em parcela única daqui a 3 meses, com juros simples de R$7. 7% ao mês sobre o preço à vista. O preço à vista da viagem de Clara também era de R$1.600, e ela também conseguiu negociar o pagamento, que será efetuado integralmente daqui a 2 meses, com juros compostos de 2% ao mês sobre o preço à vista.
Então, aquilo, né? A gente tem várias possibilidades de pagar, e aí a pergunta é, quem pagou o menor preço para a viagem? É justamente ver o que vale ou não vale a pena. Como é que a gente vai ter que fazer isso? A gente vai ter que calcular, não dá para fugir. Vamos ter que calcular quanto é que vai ficar a despesa de cada uma dessas três, da Ana, da Beatriz e da Clara. A Ana é o mais fácil, né? Que ela diz que foram 5 parcelas igual a 387,20. Então, o preço pago pela Ana vai ser 5 vezes 387,20, que vai ser justamente R$ 1.936. Então, guardamos esse valor. Vamos calcular o próximo. O próximo que a gente tem aqui é o preço da Beatriz, né? Que a gente sabe que vão ser juros simples, 7% ao mês, daqui a 3 meses. E aí, o que a gente faz? A gente pega aquela fórmula dos juros simples, né? Que o montante final é igual ao capital inicial, que multiplica a taxa de juros vezes o tempo. Aqui acaba que eu resolvi a questão antes de preparar a aula, então eu usei letras diferentes do que estão nos slides, mas o significado das letras são os mesmos. E aí a gente vai substituir os valores para a gente conseguir calcular. Então, quanto é que é? O montante vai ser igual ao valor inicial, né, que era 1.600, que multiplica 1 mais a taxa de juros. A taxa de juros é 7%. Então, o que é esse 7%? É uma fração, é 7 dividido por 100, vezes o tempo, que são 3 meses. Então, essa aqui é o que a gente tem que resolver para encontrar o valor da Beatriz. Então, a gente tem aqui, né, que o montante vai ser igual a 1.600, que multiplica 1 mais 7 vezes 7 dividido por 100 vezes 3. Então, fazendo aqui, né, 7 vezes 3 é 21, então vai ser 1.600, só repetir tudo, só aqui que juntou 21. Que a gente vai fazer o MMC, então aqui não tem nada, a gente coloca 100 embaixo, multiplica por 100 em cima, para a gente conseguir fazer. Então, fica 100 mais 21 dividido por 100. Vai estar multiplicando pelo 1.600, então a gente pode cortar esses 2 zeros que estão multiplicando pelos 2 zeros que estão diminuindo. Então, vai ser o quê? O M vai ser igual ao 16 vezes o 100 mais 21, né? Então, 16 vezes o 121. Vamos lá fazer a continha, não vai dar para fugir. 121 vezes 16, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7, somando, né? 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 6 mais 0, 6, 2 mais 1, 3, 7 mais 2, 9, 1 mais 0, 1. Então, no final aqui, a gente tem que ela pagou R$ 1.936. Nossa terceira pessoa que a gente tem que ver foi a Clara. A Clara, ela fez juros compostos, né? Aqui a fórmula dos juros compostos e substituindo os valores. O valor inicial era 1.600, 1. Os juros que ela vai estar pagando é de 10%, então é 10 sobre 100. Isso aqui tudo vai estar elevado ao quadrado. Então, a gente tem aqui, né, 10 dividido por 100, eu consegui já cortar um zero para ficar 1 sobre 10. E aí eu faço aqui o MMC, o meu montante vai ser igual a 1.600, MMC entre 1 e 10, aqui vai ficar 10, mais 1 para ficar todo mundo em cima do 10. Vai ser igual, o M vai ser igual a 1.600, que multiplica 11 dividido por 10 ao quadrado. Então, agora eu vou ter que elevar isso aqui ao quadrado. O que é elevar ao quadrado? Elevar ao quadrado é multiplicar um número por ele mesmo. E como está entre parênteses, eu vou ter que fazer 11 vezes 11 e 10 vezes 10. Eu sei que 11 vezes 11, eu fiz lá no meu rascunho, acabei não colocando aqui, é 121. E 10 vezes 10 é 100. Então, meu montante fica sendo igual a 1.600 vezes 121 dividido por 100. Consigo cortar aqui os zeros. Então, eu chego de novo que o montante é igual a 16 vezes 121. Foi justamente a conta que eu acabei de fazer na questão anterior, que eu já sei que é R$ 1.936. Então, o que a gente percebeu aqui? A gente percebe que, apesar de elas terem seguido um modelo de pagamento diferente, elas chegaram no mesmo resultado. Então, a nossa resposta aqui vai ser justamente a que diz que as três pagaram o mesmo valor. O que é interessante observar também é como aumentou, né? Porque aqui, todas elas, no caso as duas conseguiram desconto, elas começariam pagando 1.600, mas como parcelaram, foram pagar mais caro, foram pagar 1.936. Então, fica perceptível quanto a gente
acaba ficando mais caro muito parcelamento quando tem a questão dos juros. Belezinha, gente? Deu para entender? Sim, sim. Vamos seguir, então. Próximo assunto é estatística. O que vocês precisam saber de estatística? Basicamente, os conceitos mais importantes são 3. Média, que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, sei lá, a gente tem que tirar a média de uma prova, numa prova você tirou 5, na outra prova você tirou 7. Qual média você fica? 5 mais 7 dividido por 2, que é 6. Isso é a média. A moda, né, como o próprio nome diz, é o que é mais comum, então é o termo que mais aparece. Então, você tem um bando de número ordenado, o número que mais aparecer vai ser a moda. E a mediana, ela vai ser o termo do meio, quando os dados estão, não é alternados aqui, está escrito errado aqui, quando estão ordenados. Eu escrevi errado, estão ordenados. Então, se eu tenho uma sequência de números, sei lá, 1, 3, 5, 7, 9, a mediana vai ser o número do meio, vai ser o 5, essa sequência aleatória que eu falei. Sendo que nessa prova, na verdade, vai estar usando só o conceito de média, mas esses outros 2 conceitos são relativamente simples, eu acho que vale a pena lembrar. Sistemas lineares. Basicamente, são sistemas de equações que possuem a mesma incógnita. Então, em vez de a gente ter, sei lá, até agora a gente está trabalhando com, sei lá, 3x é igual a 15 mais 2, por exemplo. Num sistema linear, a gente sempre vai ter mais de uma incógnita, então, sei lá, vai ser 3x mais 2y igual a qualquer coisa, e outra coisa, x mais y. Então, vai ter mais de uma equação e vai ter mais de uma incógnita, mais de uma coisa que a gente vai querer descobrir. E para encontrar esse valor das incógnitas, a gente vai precisar substituir as equações em conjunto. Então, em vez de trabalhar só com uma equação, a gente vai ter que trabalhar com mais de uma equação. E falando assim parece complicado, mas vendo no problema, acho que fica um pouco mais simples de entender o que a gente está fazendo. Aqui na nossa questão 46, o que tem aqui? A gente tem que um estudante, ele já realizou 4 provas. A média aritmética das notas obtidas nessas provas foi 72, então média, né? Após realizar a 5ª prova, será calculada a média aritmética das 5 notas obtidas. A média aritmética será tomada como a média final, e se a média final for maior ou igual a 70, ele estará aprovado. A nota mínima que esse estudante deve tirar na 5ª prova para ser aprovado a gente tem aqui as opções. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ele já realizou 4 provas e a média dessas provas foi 72. Então, realizou 4 provas, ele está com a média de 72. Aqui eu chamei de P1, P2, P3 e P4, cada uma das provas que ele já fez. E se ele já fez 4 provas, somou as 4, dividido por 4, está com a média 72. Essa aqui é a definição de média, e eu vou chamar isso aqui de 1, porque é a minha primeira equação. E ele deve realizar mais uma prova para atingir a média 70. Então, eu tenho o quê? Que P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 dividido por 5 vai ser igual a 70. Isso aqui é um sistema linear, né? A gente tem 2 equações aqui, e apesar de ter tem mais do que 2 incógnitas, mas são as mesmas incógnitas. A gente pode pegar essa equação aqui e reorganizar ela. Se a gente sabe que P1 mais P2 mais P3 mais P4 dividido por 4 é igual a 72, a gente consegue ver que aqui está dividindo, passa multiplicando, então P1 mais P2 mais P3 mais P4 é igual a 72 vezes 4. Aí a gente faz essa multiplicação e consegue ver que P1 mais P2 mais P3 mais P4 é igual a 288. E a gente guarda essa informação. E aí a gente pega isso aqui e vai substituir naquela equação. Então, se a gente... Na equação 2. O que é a equação 2? Que P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 dividido por 5 é igual a 70. Mas eu sei que P1 mais P2 mais P3 mais P4 é 288. Então, eu tiro isso aqui tudo e coloco o 288 no lugar. Então, a gente tem aqui que 288 mais P5 é igual a 5. Tirei aqui, coloquei 288, fiquei 288 mais P5 dividido por 5 é igual a 70. Então, né, está dividindo, passa multiplicando. 288 mais P5 é igual a 70 vezes 5. 288 mais P5, 70 vezes 5 é 350.
Então, P5 vai ser, daqui está somando, passa diminuindo, né? P5 vai ser igual a 350 menos 288, que fazendo essa continha, eu vejo que é 62. Então, esse estudante, ele precisa tirar 62 nessa prova para ele ficar com a média que ele quer, que é justamente o 70. E a resposta, então, dessa questão é a letra B. Alguma dúvida, gente? O chat está parado aqui. Bom, então vamos continuar. Vou só pegar um olhinho d'água, na verdade, porque eu tô meio com sede. Volto um minutinho, rapidinho. Bom, gente, e aí a gente vai então para o nosso último assunto, é o mais complexo de todos, na verdade, que é a questão da trigonometria. As aplicações, a aplicação que caiu na prova é uma aplicação simples, mas o conceito da trigonometria é que, na verdade, são várias coisas interligadas. Então, eu tentei simplificar aqui para a gente conseguir resolver a questão, né? Primeiro, o que é trigonometria? A trigonometria, ela é o estudo dos ângulos e do círculo trigonométrico. Então, o que é esse círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico está aqui, é esse círculo, tá? A gente chama ele também de círculo unitário, e basicamente é um círculo que a gente desenha e a gente diz que o raio dele é igual a 1. Então, aqui temos um círculo a distância entre o centro e a borda é 1. E aí a gente pega esse círculo aqui e chama os quadrantes dele aqui. E aí a gente pega umas duas linhas e vai chamar uma de seno e uma de cosseno. Mas, espera, voltando, desculpa. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com ângulo, né? O ângulo, ele é uma medida, então, quando eu falo que aqui tem 30 graus, nada mais é que uma medida da inclinação. Do mesmo jeito que um metro é uma medida de tamanho, o ângulo é uma medida de inclinação. Então, por exemplo, quando eu estou em pé, eu posso dizer que eu estou a 90 graus em relação ao chão. Ângulo é uma medida de inclinação. E a gente pode medir o ângulo tanto em grau quanto em radiano, que também parece de outro mundo, mas é a mesma coisa de eu dizer que eu posso medir a minha mesa tanto em centímetros quanto em metros. São só duas unidades diferentes, ou sei lá, se fosse inglês, eu podia medir em polegada, por exemplo, que é meio exótico, mas também pode usar. Então, grau e radiano são unidades do mesmo jeito que centímetro e polegada são unidades, são jeitos de medir. Só que o centímetro e a polegada, eles vão medir objetos, e distâncias, etc. E o ângulo, eles vão medir a inclinação de qualquer coisa, desde as coisas mais pequenininhas até as coisas maiores. E o que é legal dos ângulos é que a gente consegue fazer proporções e descobrir várias coisas interessantes a partir dele. E trigonometria, apesar de ser complicadinha, toda a física depende da trigonometria. Então, eu particularmente acho uma área fascinante, né? Eu sou engenheira mecânica. Então, um círculo, ele tem 360 graus, a medida dos ângulos dele. Então, se a gente divide esse círculo em 4, quer dizer que, indo dessa direção, quer dizer que aqui teria 0 grau, aqui teria 90 graus, ou então π sobre 2, né, que ele tem 2π graus, 2π radianos. Aqui tem 180 graus, aqui tem 270, e aqui vai ter 360. Então, como se a gente vai medindo o quanto vai estar andando no círculo. No círculo trigonométrico, a gente vai ter algumas funções, que basicamente são as relações entre os ângulos e distâncias. Então, a gente pode desenhar nosso círculo trigonométrico e a gente pode desenhar uma linha cortando ele na horizontal e uma linha cortando na vertical. Tem um macete bem besta, mas sempre me ajuda a lembrar. Quando você está deitado, você está com sono, o que você faz? Você deita. Então, a linha deitada é o eixo dos cossenos. Quando você está sem sono, você fica em pé. Então, a linha em pé é o eixo dos senos. E parece meio aleatório, seno, cosseno, mas basicamente
Isso que a gente vê são relações que a gente vai usar para conseguir medir distâncias, para conseguir medir inclinação e etc. Tem também o eixo das tangentes e das cotangentes, mas os mais importantes são sendo dos cossenos mesmo. E o que acontece? Aqui a gente tem basicamente, isso aqui é um gráfico, a gente consegue fazer um gráfico com base nisso. Então, a gente consegue medir onde cada ponto do círculo vai estar batendo, vai estar localizado em relação ao eixo dos senos e dos cossenos. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que é o ponto zero do círculo, ele está em cima do eixo dos cossenos. Ou seja, aqui a gente tem... ele está em zero em relação ao eixo dos senos e está em relação a 1 aqui no eixo dos cossenos. E conforme a gente vai andando, vai ter valores diferentes. E aí a gente vai descobrir que tanto o seno quanto o cosseno vão estar formando essas figurinhas assim, ou seja, são funções que se repetem em ondas. Trigonometria geralmente é um assunto que a gente passa dando por meses, tá? Eu realmente estou fazendo um apanhadão rápido aqui, mas vamos ver o que a gente consegue chegar. Em trigonometria, é importante a gente saber algumas relações no triângulo retângulo, que são relações básicas, que basicamente a gente consegue ver seno, cosseno, tangente e cotangente no triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus, ou π sobre 2. É basicamente essa quinazinha aqui. E ele é simbolizado por esse símbolozinho aqui desse quadradinho. E aí a gente tem essa relação, a gente sabe que o seno vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, sendo o quê? Sendo do alfa, cateto oposto no triângulo retângulo, ele tem 3 lados, e esses lados, eles têm nomes. O maior lado, que é também o lado que não toca no nosso ângulo de 90 graus, esse maior lado, ele se chama hipotenusa. Os outros 2 lados, que são lados menores, eles vão chamar de catetos. E aí a gente vai saber que o seno desse ângulozinho vai ser igual ao cateto oposto, que vai ser justamente o que não está tocando no alfa, dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Tangente também pode ser lembrada como o seno, dividido pelo cosseno. E isso é legal porque aí isso vai ser válido tanto para triângulos muito pequenos quanto para triângulos muito grandes, e a gente consegue fazer proporções para descobrir distâncias. Geralmente a gente usa isso em problemas de distância, em provinha, né? Existe uma coisa que é chamada de ângulos notáveis, que são alguns valores que você tem que ter memorizado. É uma tabela com valores de seno e cosseno para ângulos mais comumente utilizados. E para montar essa tabela, funciona assim: você monta uma tabelinha 4x4, né? Escreve seno, cosseno e tangente na primeira coluna, e 30, 45 e 60 na primeira linha. Então, aqui. Na linha do seno, escreve 1, 2, 3. Na linha do cosseno, escreve 3, 2, 1. E aí, o que vai fazer? Vai dividir todo mundo por 2 e vai tirar a raiz de todo mundo. Então, tinha 1 aqui, colocou 2 embaixo, fica 1 sobre 2. Tinha 2 aqui, colocou 2 embaixo, ficou 2 sobre 2. Tinha 3 aqui, ficou 3 sobre 2, e assim sucessivamente. E tirou a raiz de todo mundo. A raiz do 1 aqui não aparece, porque a raiz de 1 é igual a 1 mesmo. E a linha das tangentes vai ser o seno dividido pelo cosseno. Então, a linha das tangentes é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Esse foi um resumão de trigonometria, é o assunto mais complexo que eu falei aqui, mas vamos ver se a gente consegue usar isso para resolver os problemas, depois a gente pode voltar com mais calma, se for o caso. O que a gente tem aqui? A gente tem a nossa questão 43, que ela vai falar para a gente de uma porca sextavada, que tem o formato de um hexágono regular com um furo, representada por um círculo de centro O, o mesmo centro do hexágono regular. Então, aqui está o hexágono, está aqui o centro. Essa porca, ela será gerada em torno do seu centro, no sentido horário, de forma que o segmento AB se posicione exatamente onde está o segmento BC. Então, está bem aqui o AB, vai girar e o AB vai ficar bem aqui. E aí, o que ela quer saber? Ela quer saber qual vai ser a amplitude da rotação. Então, grau é uma medida, né? Ela quer que basicamente a gente meça quanto é que vai ser. O que a gente sabe? A gente sabe que o círculo ele mede 360 graus. Então, a gente desenha o círculo, né, e desenha aqui
o hexágono dentro e percebe que o hexágono, basicamente, como ele é regular, ele divide em 6 o círculo. Então, o movimento que vai ser feito é esse alfa. E o que a gente sabe? Se o círculo tem 360 graus, 6 vezes esse ângulo alfa vai ser igual a 360 graus. Então, o alfa vai ser 360 dividido por 6, né? Porque está multiplicando, passa dividindo. O alfa vai ser igual a 60 graus. Então, para resolver essa questão, só tinha que saber que o círculo tem 360 graus. Falei tudo aquilo de trigonometria, mas só precisava saber mesmo o tamanho do círculo. Ok? E, por último aqui, a questão 58, que é... Sabendo todo aquilo de trigonometria, ela não é difícil, mas ela é uma questão que exige muitos conceitos. O que ela diz para a gente? Ela diz que uma embarcação se encontra num ponto B, então está aqui o ponto B, situada a 1 quilômetro da costa, está aqui a costa, de frente para o ponto L, está aqui o nosso ponto L. O destino dessa embarcação é o farol, localizado no ponto F, então está aqui o farol. Distante 3 quilômetros do ponto L. Então, está aqui o distância. Para efeito de orientação, o comandante dessa embarcação precisa calcular a medida do ângulo LBF. Então, ele precisa calcular, basicamente, o que é esse ângulo LBF? LBF você começa aqui, B vai aqui. Então, é bem aqui esse ângulo que ele precisa calcular. E aí, o que ele pede para a gente? Ele pede quanto é que esse ângulo LBF ele vai estar medindo em graus. Basicamente, para resolver, a gente precisa saber aquelas... Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, a gente tem que saber aquelas relações do triângulo retângulo. A tangente do LBF, pelos dados que a gente tem aqui, vai ser a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nossa tangente do LBF vai ser igual a raiz de 3 sobre 1. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que ver naquela tabelinha, não vai dar para fugir. Vamos procurar naquela tabelinha onde é que está o raiz de 3 sobre 1, que está bem aqui, nos 60 graus. Tangente de 60 graus é raiz de 3. E aí a gente consegue ver que o LBF é 60 graus. Então, no fundo, tinha que saber o que é o círculo trigonométrico, saber o que é o triângulo retângulo, saber ver as relações, sendo cosseno e tangente, saber a tabelinha para conseguir procurar. E é isso, gente. Foram essas as questões que eu tinha separado para resolver hoje.